verdade, salvação só através do sangue de Cristo, que foi a sua vida dada por nós lá na cruz, onde Ele se entregou a si mesmo por amor de nós. Quantos acreditam que Deus nos ama, nos amou e nos ama? Glória a Deus. Os irmãos importam-se ficar em pé, pegar na vossa Bíblia, ficarmos em pé, já estão há um tempinho sentados. E sentados é lá no sofá, em casa. Ali podemos estar muito tempo, mas já às vezes lá nem assim tanto tempo estamos sentados. Aqui na igreja estamos aqui prontos para servir ao Senhor e participar ativamente no culto. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler em Atos, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19 e 20. E 20. E o 21 também. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu retenha, ou receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Amém. Deus abençoe sua palavra nos nossos corações nesta tarde. Amém. Podemos ficar assentados? Glória a Deus. Estes versículos contêm aqui 4 coisas muito interessantes para nós, para todos nós. E prestem atenção, porque eles são realmente basilares e bastante úteis para a nossa vida. Primeiro, está falando que, na mensagem de Pedro, que se deviam arrepender. Arrependimento é uma atitude de que nós reconhecemos que a nossa vida não está bem. Alguma coisa não está bem, não temos estado bem, não tem ido bem, ou não tem vindo bem. E, portanto, é necessário tomar uma atitude diferente, de reconhecer que não está bem. Na verdade, ninguém muda nada se não admite que não está bem. Não é verdade? Ninguém muda nada. Quer dizer, pode fazer uma escrita e o professor ou alguém chega ao pé dele, escreve alguma coisa e diz: olha, isso não está bem, isso deve ser de outra maneira. Mas se a pessoa não reconhece, não entende, não está disposta a mudar porque acha que está bem assim. Acha que está bem assim. Então ela não está disposta a mudar. Arrepender-se, tem que haver um reconhecimento que alguma coisa não está bem na vida da pessoa. Se não reconhecer que alguma coisa não está bem, então dificilmente alguém se arrependerá. Diz: vão-me arrepender do quê? Mas o que é que eu tenho para mudar? Sempre vivi assim, sempre me ensinaram assim, minha vida sempre foi assim, então continua sempre na mesma. Às vezes nós falamos com pessoas que ela dizem: ensinaram-me assim, fui embalado assim, e assim quero ir até ao fim da minha vida. Então nessas pessoas não há nenhum reconhecimento de necessidade de mudança. Então, como não há nenhum reconhecimento de necessidade de mudança, podem estar absolutamente erradas, mas elas nunca vão mudar. Porquê? Porque não admitem que estão errados. Só se arrepende quem admite que alguma coisa não está certa na sua vida, ou que ainda não está certa na sua vida, e que pode mudar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda parte fala de conversão. Conversão é uma mudança que
é efetuada. Pode ser em coisas e pode ser em pessoas também. Em coisas, por exemplo, vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus converteu água em vinho. Então significa que a água foi transformada, foi mudada e ela passou a ser vinho. Não é? Assim, nós podemos ver por esse exemplo que Jesus, ao fazer aquela mudança, que até vemos que é sobrenatural, também a nossa vida pode ser mudada e pode ser alterada quando nós nos arrependemos, convertemos-nos e mudamos e tornamos uma nova criatura. E isso é absolutamente importante, básico na nossa vida. É a nossa conversão. Nós podemos admitir que estamos mal, mas ficar na mesma, no mesmo caminho, da mesma maneira, continuar a andar da mesma maneira. Mas quando há arrependimento e conversão, então dá-se uma mudança. O arrependimento é alguma coisa que nos faz perceber, entender que nós não estamos bem. A conversão é a mudança, a alteração da vida. A alteração da vida. E Jesus não fica, nem a igreja, nem a nossa vida, não ficamos, nem Deus, nem nós ficamos satisfeitos apenas com o arrependimento. Nós ficamos satisfeitos e começamos a ver, a experimentar algo novo com a conversão, com a mudança na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? Fazer a diferença na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que Jesus viveu a sua vida convertendo coisas e pessoas. E parece que é um dos seus ministérios, é mudar coisas, mudar situações, mudar pessoas, mudar coisas também. Veja bem que ele era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Todos sabiam isso, não sabiam? Jesus era carpinteiro, não é? Disseram lá na sinagoga em Nazaré, não é este o carpinteiro? Então Jesus era carpinteiro. Parece que José também era carpinteiro. E normalmente os filhos seguiam a profissão dos pais naquele tempo. E Jesus era carpinteiro. Ora, um carpinteiro pega nas madeiras toscas, tortas, desajeitadas, grosseiras, e ele faz uma transformação e torna aquela madeira tosca, desajeitada, sem formas propriamente belas, e transforma em algo não só belo, mas útil também, não é verdade? Belo e útil. São duas coisas interessantes. Assim, Jesus parece que desde muito novo começou a mudar coisas, a transformar coisas, não é? A converter coisas, não é? De um estado para o outro, de uma forma para outra, não é? Coisas inúteis que ele depois transformava e as tornava úteis. Assim, eu quero dizer que ele faz com a vida das pessoas. Amém? Vidas inúteis, vidas caídas, vidas tortas, torcidas, vidas sem utilidade e às vezes sem beleza, ele as transforma e torna em vidas que têm beleza moral e espiritual e também tornam-se úteis no meio de uma sociedade de tanta necessidade de pessoas com utilidade verdadeira e muito em especial na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus quer pessoas úteis na Igreja, pessoas com vidas transformadas. Esta comunidade, ela deve ser composta de pessoas que se arrependeram, sentiram que as suas vidas estavam mal. Como a nossa irmã Ana deu testemunho aqui, não conhecia Jesus, não tinha certeza de salvação. A sua vida era uma vida de dever. Mas aqui não deve ser uma vida de dever, mas uma vida que Jesus transformou e uma vida agora que tem prazer em servir ao Senhor.
Aqui nós não devemos estar por dever. É verdade, quando se acaba o prazer, fica o dever. Quando acaba a alegria, a espontaneidade, a voluntariedade, a boa vontade, o gosto pelas coisas, fica o dever. Fica o dever. E eu espero que não tenham perdido o gosto de ser crente, a alegria de ser crente, o prazer de servir ao Senhor. Quando se perde isso, fica-se com o dever. E depois vemos ao culto por dever, estamos na igreja por dever, oramos por dever e fazemos todas as coisas por dever. Mas nós não devemos fazer por dever, mas por prazer, por gosto, por voluntariedade, por um espírito de satisfação em servir o nosso Deus. Estou falando bem? Amém? Glória a Deus. E sabe o que eu estou falando? Por que é que eu estou falando isto? Primeiro é pela minha experiência pessoal. Eu sou igual a todas as outras pessoas. Passo pelos mesmos sintomas, pelas mesmas circunstâncias, vamos lá, pelos mesmos estados, passei pela mesma transformação. Então, eu conheço que o ser humano tem tendências e acontecem coisas que são similares na vida de uns dos outros. Nós não somos tão diferentes assim. Há coisas básicas que são muito parecidas na vida uns dos outros. Então, como isso acontece na minha vida, eu sei que a vida cristã tem sabor, tem beleza, tem gosto. A alegria é alguma coisa que motiva o coração do crente e o faz feliz em viver. Amém. E eu quero que os irmãos desfrutem isso. Sejam felizes a servir o Senhor. Sejam abençoados. Sejam alegres servindo o Senhor. Tenham prazer nas coisas de Deus. Venham à igreja com alegria. Venham à igreja com prazer. Mesmo quando às vezes há dificuldades, mas chegamos, não é verdade? E às vezes há momentos difíceis. Há momentos que ficamos assim um pouco carregados, preocupados. Temos coisas que não estão correndo bem, não é verdade? E às vezes não é fácil, mas Deus quer nos ajudar a mudar, a ultrapassar e a alcançar a vitória e voltar a viver a alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, está escrito na Bíblia, é a nossa força. A nossa força. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a conversão. Jesus mudou coisas. Certamente Ele mudou as madeiras em cadeiras, em arados, em objetos de mobiliário para casas e objetos de utilidade, não é tanto para a cozinha como para outras utilidades, como no campo. Certamente haviam coisas que eram feitas de madeira para utilizar. Naquele tempo era tudo muito manual, não era a tecnologia que existe hoje, mas era tudo muito manual. Então, as madeiras seria alguma coisa que eram utilizadas, os jugos dos animais, todas essas coisas. Quando Jesus falava do jugo, não pense que ele estava muito alheio à situação. Não, ele sabia bem o que era um jugo, o que era um arado, pegar no arado e olhar para trás. Jesus sabia o que era isso, não é? Sabia que a vida do campo, lá em Nazaré, tem uma grande planície. A Nazaré fica assim numa encosta, em cima, mas lá ao fundo tem um vale, uma planície que se estende a vários quilómetros na frente. Vários quilómetros lá na frente. Então, certamente tudo aqui é lavrado com animais, na verdade, a cultivar todas aquelas terras. E Jesus conhecia isso tudo. E Jesus trabalhava também para mudar essas coisas e transformá-las. Mas não só transformou água em vinho. Eu posso ver uma outra situação que Jesus transformou. Que foi a vida de um homem que era um homem, quanto a mim, devia ser egoísta e também um pouco avarento. Era um homem chamado Zaqueu. Um dia ele entrou numa cidade chamada Jericó, ia passando, e esse homem teve um grande desejo de ver quem era Jesus, não é? No meio da multidão. E Jesus o chamou e foi à casa dele. E a presença de Jesus, as palavras de Jesus, a influência, o impacto da vida de Jesus na vida daquele homem, transformou a sua vida. E não foi preciso, quanto a mim, o meu parecer, não foi preciso nem muito tempo, nem muitas palavras. Porque a presença do Senhor Jesus Cristo deu um impacto na vida daquele homem
que a transformou. Parece quase um impacto apenas de presença espiritual que se propagou para ele. Porque ao estar com ele, sentado em sua casa, ao caminhar com ele desde o lugar onde estava até a sua casa, Jesus não lhe disse muito mais coisas. No meio daquele labirinto, não teve tempo de ter uma conversa particular, extensa, explicar muita coisa. Não. Mas a presença de Jesus mudou a vida daquele homem de uma maneira maravilhosa. De tal maneira de um homem avarento, de um homem que possivelmente tinha feito coisas que ele sabia tinha sido a mais, tirando dos outros para ele, agora estava pronto, pôs-se de pé e ele disse: se eu tenho defraudado alguém, vou lhe conceder quadriplicado. Não é? E metade dos meus bens vou dar aos pobres, aos necessitados. E Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. O que é que aconteceu naquele dia, na vida daquele homem? O que ele era e o que ele se transformou naquele dia. Quem influenciou, quem mudou, quem levou à conversão daquele homem, de um homem avarento ou egoísta, se tornar num homem liberal e um homem partilhador. Teve que ser Jesus Cristo, a sua influência transformadora na vida das pessoas. E ainda hoje acredito que Jesus ainda é a mesma influência transformadora na vida das pessoas. Meu amigo, minha senhora que está aqui, Jesus pode mudar a sua vida. Amém? Como Ele mudou a água em vinho, como Ele mudou madeiras em objetos belos e úteis, como Ele mudou a vida de Zaqueu, uma vida egocêntrica, e depois virou ao contrário. Ele ficou com uma vida liberal, com um espírito liberal para comunicar e dar do que tinha às outras pessoas e se tornar uma pessoa justa. Então, isso é o que Jesus faz na vida das pessoas ainda hoje. Quantos aqui é que já sentiram, já receberam o toque transformador de Jesus nas suas vidas e as suas vidas mudaram? Podem dar glória a Deus por isso. Aleluia! Nós não mudamos porque fizemos um esforço para mudar, um grande esforço para mudar. Não tivemos que nos meter numa forma, não foi um jugo que foi colocado em cima de nós, nos obrigou a mudar, mas foi uma influência de alguém que pela sua palavra e pela presença do seu Espírito influenciou a nossa vida, não só para nos arrependermos, para nos convertermos, não é verdade, em novas criaturas. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, não é? E tudo se fez novo. Graças a Deus. Coisas velhas passaram, se alguém está em Cristo. E tudo se fez de novo. Então, significa que é uma transformação, é uma conversão na vida da pessoa. Quando se dá esta conversão, então, nós lemos que então virão os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, até que Jesus venha, nós vamos passar por momentos de tribulação também ainda. Nós vamos passar por desafios, às vezes, que nos vão trazer algum constrangimento e vão-nos, às vezes, tentar produzir medo em nós e receios e muitas outras coisas. Nós vamos passar por momentos que não são fáceis. Mas eu quero dizer aos irmãos que, a partir do dia que nós aceitamos Jesus Cristo, uma coisa que eu tomei nota que a irmã Ana falou foi, naquele dia ainda não se tinha convertido, que ela sentiu aquela alegria num lugar onde lhe foi dito para sair dali,
não é? Para sair dali. Ela sentiu uma alegria. Parece que a primeira coisa que Jesus transmite ao nosso coração é um sentimento de alegria. Amém? Um refrigério dentro de nós, uma satisfação dentro de nós. Eu lembro-me quando tinha cerca de 7 anos de idade. Eu estava lá na minha terra. Os irmãos nem imaginam onde é. Aquilo agora é só mato. Aquilo agora é só mato, não é? Mas ainda tem lá uns caminhos. Aqui há uns tempos atrás passei por lá. E eu disse aos meus filhos e à minha esposa os lugares onde eu tive experiências com Deus. Esses lugares estão marcados na minha memória e os lugares estão lá. Eu posso ir lá e dizer, foi aqui onde eu tive uma experiência com Deus. E eu estava guardando uns animais do meu pai. Tinha 7 anos de idade. E estava lá e comecei a cantar um cântico que falava de Jesus. Dizia, desde o dia que aceitei Cristo, nunca mais me senti só. Uma criança com 7 anos ouvia aquilo na rádio, que era um Frei Irmão da Câmara. Exatamente. Cantava esse. E eu estava cantarolando aquilo, de repente sentiu uma presença assim, uma coisa consoladora, uma alegria, uma satisfação dentro de mim que eu pensei, mas o que é isto? Nunca mais me esqueci daquela experiência. Mas era uma sensação tão agradável, tão maravilhosa. Desde o dia que aceitei Cristo, cantava eu, sem saber o que é que estava cantando. Eu ouvia aquilo e estava cantando, sem saber que mais tarde eu iria mesmo aceitar Jesus Cristo e iria sentir essa mesma alegria. Amém. Mas como eu cantava, é uma criança a cantar ainda, aquela alegria que encheu o meu coração, aquela sensação de bem-estar, aquela satisfação por estar a cantar aquela coisa desde o dia que aceitei Cristo. Nunca mais me senti só. E, na verdade, veja bem, até uma criança que canta uma verdade destas vai senti-la. E eu sentia. Eu senti que estava acompanhando qualquer coisa. Uma coisa diferente ali. E eu não conhecia nada da Bíblia. Não ia à Igreja Católica, como eu disse há pouco. Eu nem ia à Igreja Católica. Nem a lado nenhum. Então, naquele dia, eu senti aquela sensação de alegria, de bem-estar, só por estar a cantar aquele corozinho. Então, aquele cântico. Então, coisa maravilhosa é que Deus quer que nós tenhamos tempos de refrigério, mesmo no meio das tribulações, das lutas, das dificuldades que vêm. Pela fé, nós recebermos tempos de refrigério pela presença do Senhor na nossa vida. Amém? E, na verdade, Deus está conosco. Deus está conosco nas mais diversas situações da nossa vida. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele vai estar conosco nos tempos bons, os tempos agradáveis, e vai estar conosco nos tempos mais difíceis, mais desagradáveis da nossa vida. Ele não nos deixará, Ele não nos desamparará, se nós tivermos propósito de o seguir e de o amar. Amém? Tempos de refrigério. Refrigério é uma coisa que revitaliza a nossa vida, que transforma a nossa vida, que levanta a nossa vida. Parece que é como que uma lufada de ar fresco quando estamos num ambiente sufocante. E entra uma brisa de ar fresco e aquilo parece que revitaliza todo o nosso organismo. Não é verdade? O respirar aquilo dá um refrigério. É como estando numa terra seca, num ambiente seco, e encontramos uma fonte e bebemos água. Refrigera o nosso ser e o revitaliza também. Ele faz sentir uma sensação agradável de renovação. É assim ou não é? É assim mesmo. Assim Jesus faz com a nossa vida também, com a sua presença. É uma renovação, um refrigério, uma bênção para nós. Graças a Deus. Então veja bem, todas as pessoas que se arrependerem, perceberem, entenderem que não estão andando bem, que tiveram uma atitude e vontade de uma mudança na sua vida, Jesus é o transformador, é o que faz mudanças. E Ele quer fazer mudanças na vida daqueles que ainda não são crentes, para que sejam mudados em novas criaturas. E aqueles que já são crentes, que também
acham e percebem que a sua vida não está sendo uma vida plena, uma vida abençoada. E que percebem até, sabem que há coisas e sabem muito bem o que é, que não está. Eu agora, no outro dia não, até foi hoje, eu estava a falar com a minha esposa, ou a minha esposa estava a falar comigo. Ela fala mais comigo do que eu falo com ela. Eu também falo com ela. Às vezes também a faço rir, não é? Eu faço assim umas coisas que ela depois fica a rir. Mas também é bom rir, não é? Em casa, não é? Bom rir, sorrir. Muito bem. E elas estavam a contar assim uma peripécia sobre perdoar. Perdoar. Eu acho que é uma das coisas que rouba a alegria, o bem-estar e até a saúde de muitas pessoas. O ter coisas guardadas e não perdoar. Não perdoar. São coisas que devemos nos livrar delas o mais rápido possível. Amém? O mais rápido possível. E não importa quem. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as vossas. E isso é alguma coisa que pode roubar a alegria do crente. Pode roubar a alegria e lhe colocar aqui alguma coisa que parece estar apertando o coração continuamente. E Deus quer nos libertar disso. Mas a gente tem que querer também. A gente tem que querer também. Nós temos que querer libertar-nos disso. Então, pense nisso. E eu já fiquei aqui com isto na minha mente, já há um tempo que ando com isto na minha mente. Algum dia eu tenho que falar sobre perdão na igreja. Sobre perdão. Porque não é muito difícil ficarmos com alguma coisa atravessada e não sai daqui. Não é? Não é difícil. E o diabo se consegue fazer isso. Nos amarrar e prender com alguma coisa dessas, vai nos tirar a alegria do Senhor do nosso coração. E Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer que nós sejamos livres. Amém? Para amar todas as pessoas. Amém? Amar todas as pessoas na igreja e fora da igreja. Amém? E não ter nada guardado, não estarmos prisioneiros de alguma coisa dentro do nosso coração. Contra quem quer que seja, porque isso vai roubar a nossa alegria. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor evaporam-se, porque a gente vai deixar de sentir a presença do Senhor. E nós precisamos, como do pão para a boca, como da água que bebemos, da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos de praticar, nós precisamos de atrair a presença de Deus à nossa vida. E isso temos que ter o coração limpo, para que a presença do Senhor seja atraída e Ele habite no nosso coração e possa fazer morada e transmitir à nossa alma a sua satisfação, a sua alegria. Amém. Os irmãos sabem que o nosso Deus é a fonte de alegria e de satisfação do universo? Não pense que são os homens quando fazem divertimentos por aí, que eles é que estão motivando e fabricando a alegria para as pessoas. Não, estão entretendo as pessoas. Estão entretendo as pessoas. É entretenimento. A verdadeira alegria, a fonte da verdadeira alegria é Jesus Cristo. Ele é a fonte da satisfação da vida. Aleluia. Eu posso não ser compreendido o que eu estou a dizer, mas eu sei o que estou a dizer. Amém? Posso não ser compreendido, mas eu sei o que estou a dizer. Jesus é fonte de alegria para todos nós, de refrigério, de motivação, de livramento interior, de satisfação e prazer de viver. Jesus disse aos seus discípulos, na hora mais difícil, na hora em que devia estar com uma preocupação ou angustiado, porque se aproximava o momento em que ele ia ser preso, ia para a cruz, ia ser maltratado, iria ser humilhado, ia ser tratado com violência terrível.
desprezo e indignidade. Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Disse também: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se pensar bem na hora em que Jesus disse o meu gozo, a hora em que ele disse isso foi nas vésperas da sua crucificação. E Jesus sabia muito bem que iria ser crucificado, que iria ser maltratado. Ele disse: subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vai ser maltratado, vai ser humilhado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E por causa do gozo que lhe estava proposto pela ressurreição e pela vitória, Jesus desprezou a afronta e enfrentou todas as coisas. Mas antes de ir lá, mesmo antes de ir lá, ele disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isto para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, que gozo é esse? É o gozo do coração de Deus, é a alegria do coração de Deus, é a satisfação do coração de Deus que ele estava transmitindo para os seus discípulos. E ele logo os animou e disse: outra vez eu vos verei, e a vossa alegria ninguém vos tirará, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Glória a Deus, a vossa alegria ninguém vos tirará. Deus quer que nós vivamos uma vida que seja agradável a Deus, a nós e aos outros ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos dar uns momentinhos para Deus. Eu sei que a hora já vai um bocadinho adiantada, mas vale mais este tempo na presença de Deus do que a outra parte. Em outra parte, muito tempo. Amém? Aleluia. Quantos é que querem ainda uns momentinhos para buscar a Deus? Para buscar a Deus. Para desfrutar a presença de Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa é abrir o coração e falar com Deus. E dizer: Senhor, eu quero o refrigério da Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua presença no meu dia a dia. Eu quero buscar-te, eu não quero andar vazio. Eu quero ter alegria, satisfação para te servir, para dar testemunho, para orar, para vir à igreja, para tudo o que eu fizer. Eu quero ter alegria motivando o meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos para Deus e comece orando ao Senhor. Comece orando ao Senhor, comece a buscar a Deus. Agora não vai encontrar no irmão do lado, nem da frente nem de trás. Não é verdade? Agora é Jesus que está no meio da sua igreja. Glória a Deus. A presença do Senhor é refrigério para nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Desde lá de trás até aqui à frente, Jesus está aqui, Jesus está presente. O Espírito do Senhor está neste lugar. Aleluia. Para nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Uma maneira maravilhosa. Aleluia. Oremos, fale com Deus. Louva o Senhor, louva o Senhor, louva o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor. Se alguma coisa dá em algum coração, Senhor, neste momento podes ajudar, Senhor, a libertar-se, Senhor, de coisas que possam oprimir, impedir a Tua presença. Senhor, Deus de glória. Oh, Senhor, Deus, haja uma mudança, haja uma conversão. Haja, Senhor, uma transformação na vida de cada um de nós, Senhor. Nossos corações tenham, Senhor, o refrigério da Tua presença, uma renovação, Senhor, especial neste dia, para a Tua glória, Senhor. Te agradecemos a Tua bondade, a verdade da Tua palavra, Senhor. Na verdade, Senhor, quando nos arrependemos, quando, Senhor, nos convertemos de alguma coisa errada, Senhor, nós recebemos a alegria da salvação, a alegria da Tua presença, a alegria da esperança que nós temos, ó Senhor, de saber
que o nosso futuro está garantido. Graças te damos, Senhor, graças te damos. A tua presença continue atuando na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, nesta hora, de uma maneira maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu conheces os corações que estão aqui necessitados de um toque, de um livramento, de receber um pouco de satisfação da tua parte, Senhor, de alegria do Senhor, da renovação em Cristo Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, para a tua glória. Nós oramos, nós agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo o que estás fazendo, porque és um Deus que trabalha, está sempre trabalhando, um Deus de boa vontade, um Deus de graça imensa, que nunca acaba. Glória seja dada ao teu nome maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu poder sobre nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela presença do Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para louvar, liberdade para adorar, liberdade para exaltar o nome do Senhor, liberdade para chegar ao Senhor, liberdade para experimentar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Continua trabalhando, Senhor. Continua naqueles que estão buscando, naqueles que têm a sede e fome. Continua a trabalhar, Senhor. Tu conheces os corações, conheces as necessidades. Oh, Senhor, o teu coração anela abençoar. Teu coração tem prazer em abençoar. Senhor Deus, que essa bênção seja repartida, ó Senhor, seja recebida, seja vivida, Senhor, aqui neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.